Sobre o primeiro emprego com o consultor de carreiras, Alex de Lima. Lembrando que você pode e deve participar do programa mandando sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente pela nossa página no Facebook e ajude a fazer o Acontece Regional. Vamos saber agora como está o trânsito nesse instante em Campinas. O repórter da Rádio Bandeirantes, Marcos Andrade, circula pelas ruas e avenidas da cidade. Como está a situação no momento, Marcão? Bom dia. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Nesse momento você vê imagens da Sincamp, cruzamento da João Jorge com a Salles de Oliveira. Por enquanto, o motorista não encontra pontos de parada ou lentidão por aí. Na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, um trânsito tranquilo, tanto no sentido Valinhos quanto no sentido centro. Na Jorge Tibriçá, no sentido Parque Prado, tem duas formações de filas. Uma é no cruzamento com o Engenheiro Paula Souza e a outra na chegada ao Balão da Sanasa. E nessa altura também tem um trânsito mais intenso para quem segue no sentido Swift pela Jorge Tibriçá. Mesma situação para quem está na Frederico Ozanel, tem esses mesmos pontos de lentidão. Pela Francisco de Ângeles, lentidão na chegada do Engenheiro Paula Souza, no sentido túnel. Depois desse ponto, o trânsito segue intenso até o Washington Luiz e nesse cruzamento tem uma nova formação de fila. Na Marginal do Pissarrão, no sentido Engenheiro Paula Souza, tem formações de filas nos cruzamentos com Washington Luiz e com a Ângelo Simões. E no sentido túnel, pela Marginal do Pissarrão, o trânsito segue intenso, com formação de fila com a Ângelo Simões, e a partir daí o motorista vai precisar reduzir a velocidade e o trânsito congestiona a partir da Fernão Pompeu de Camargo. Tanto na Ângelo Simões quanto na Washington Luiz, o motorista também vai encontrar formações de filas na chegada à Marginal do Pissarrão. E enfrenta a lentidão também quem sai da Prestes Maia e acessa a Marginal do Pissarrão no sentido Engenheiro Paula Souza. Sena. Ok, obrigado, Marcos Andrade. Vamos conferir agora a situação das rodovias que servem a nossa região. Temos imagens do sistema Anhanguera Bandeirantes. Esse aí é o quilômetro 103 da rodovia dos Bandeirantes, situação de normalidade para os motoristas que trafegam por este trecho. Visibilidade boa, temperatura já agradável aí, né? Aí já tem um trecho mais complicado, é o quilômetro 13 da Anhanguera, chegada à capital paulista pela rodovia Anhanguera, complicada, portanto, com trânsito lento, reflexo de congestionamento nas marginais. Pelo quilômetro 47 da rodovia dos Bandeirantes, os veículos conseguem desenvolver velocidade compatível aí sem maiores problemas. Já no 103 da Anhanguera, em Campinas, acesso para a alça da rodovia Dom Pedro I já tem aí trânsito lento também. Vamos dar uma olhada também no corredor Dom Pedro com imagens da concessionária Rota das Bandeiras. Aí é um trecho próximo ao trevo com a via Anhanguera. O trânsito é tranquilo, tem padrão normal aí para o horário nesse instante. Você verifica aí que os condutores conseguem também desenvolver velocidade razoável e a visibilidade é boa também neste trecho. Daqui a pouco, outra panorâmica das estradas. Agora temos as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas, IDEB, escolas públicas de Campinas tomam bomba. Correio Popular, Campinas perde receita com antena de celular sem licença. Folha de São Paulo, governo de São Paulo muda a regra e facilita bônus a policiais. E o estado de São Paulo, se houve desvio na Petrobras, sangria estancou, diz Dilma. E a repórter Andréia Marques tem informações sobre a prisão de um homem por tráfico de drogas em Campinas. Bom dia, Andréia. Bom dia. A prisão foi ontem à noite no bairro Vila Rica, em Campinas. A polícia fazia um patrulhamento de rotina quando suspeitou de um homem que estava dentro de um carro. Durante a revista, os policiais encontraram quase 3.000 pinos de cocaína. Segundo as investigações, David Freita Alves não tinha passagem pela polícia, mas é apontado como responsável pelo tráfico na região. O caso foi registrado na 2ª seccional em Campinas. Cena. Ok, Andréia, obrigado. E 3 pessoas morreram em um acidente na rodovia dos Bandeirantes em Campinas na tarde desta segunda-feira.
5 pessoas estavam no veículo que causou o acidente. Apenas a motorista e o passageiro do banco da frente sobreviveram. De acordo com a polícia rodoviária, o pneu do veículo estourou e a motorista perdeu o controle. Ela bateu em um caminhão que estava no sentido interior, atravessou o canteiro central e só foi parar quando colidiu com um outro veículo no sentido capital. Foi nessa colisão que as 3 pessoas que estavam no banco de trás morreram. Uma moça dirigindo e um rapaz ao lado dela, eles provavelmente estavam com cinto de segurança, foram socorridos sem gravidade. E mais 3 moças no banco traseiro. Dessas 3, a que estava no banco da esquerda estava com cinto de segurança, ela permaneceu dentro do veículo e faleceu ali mesmo. E as outras 2 foram projetadas para fora do veículo. Ao todo, 2 caminhões se envolveram na colisão. O primeiro, em que o carro bateu, não parou e seguiu viagem. Já o outro ficou estacionado no acostamento da rodovia. A perícia vai apontar as causas do acidente. Os policiais constataram que o veículo estava com um pneu careca. Esse fato levanta a hipótese da falta de manutenção. Nesse caso, provavelmente algum pneu em mau estado de qualidade, que soltou a banda de rodagem, acabou provocando também o estouro do pneu e a perda de controle do veículo. Um levantamento nos presídios paulistas trouxe um diagnóstico preocupante. De cada 100 detentos encarcerados no estado, 12 apresentam algum tipo de transtorno mental e deveriam estar em tratamento. Cadeias superlotadas, falta de estrutura. Ambiente degradante que dificulta a recuperação de um preso, principalmente se houver o diagnóstico de problemas psiquiátricos. Esses espaços podem, inclusive, potencializar a doença, caso o detento já tenha alguma predisposição a desenvolver problemas mentais. Muitas pessoas são presas já em episódio psicótico, né, em crise. E outros desenvolvem essa doença, uma doença mental, no ambiente carcerário. Era uma doença que estava, vamos dizer, que adormecida, e naquele ambiente ela aparece, né? Ele tinha essa predisposição anteriormente. Uma pesquisa realizada por um grupo de psiquiatras brasileiros apontou que 12% da população carcerária de São Paulo sofre de transtornos mentais moderados ou graves. Isso representa aproximadamente 24 mil detentos entre homens e mulheres, de uma população de cerca de 200 mil pessoas encarceradas atualmente em penitenciárias ou centros de detenção provisória no estado. Os autores do levantamento estimam que em todo o Brasil, dos 500 mil presos, 60 mil deveriam estar em hospitais psiquiátricos e não em cadeias. São milhares de detentos com problemas semelhantes ao de Carlos Sanfield Nunes, o Cadu, assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho dele, Raoni Vilas Boas, em 2010, e que foi preso novamente nesta semana em Goiânia, suspeito de ter matado outras 2 pessoas. De acordo com a especialista, para tornar o sistema prisional menos agressivo e mais eficaz, é necessário ampliar os investimentos. Quando se fala de doente mental especificamente, e não há essa estrutura adequada para o atendimento dessas pessoas, já é até uma questão de falta de respeito aos direitos humanos. Eles só vão piorar em termos de sintomas da doença. E quando eles estiverem prontos para a liberdade, eles realmente podem sair pior do que eles entraram. A Secretaria de Administração Penitenciária não quis comentar o assunto. Agora, tem que saber o seguinte também: se não houver condições de manter esse pessoal com problema mental numa clínica psiquiátrica, em algum serviço público que possa assim ser, de maneira eficiente, para não liberar depois, para ele não cometer o mesmo crime, também não adianta. Seria melhor, nesse caso, manter no sistema prisional mesmo. Taxistas de Campinas se uniram contra um homem responsável por ataques a motoristas aqui na região. A foto do suspeito está sendo compartilhada por um aplicativo de celular. Em um dos casos, o criminoso chegou a levar um táxi que foi abandonado em Hortolândia. O ponto de táxi é bastante movimentado. Aqui não falta passageiro, mas a insegurança atrás de carona, a desconfiança, que mudou a rotina dos motoristas. Este homem chama a atenção. Ele é apontado pelos condutores como responsável por despertar o medo entre a categoria. Segundo os taxistas, o rapaz ronda os pontos para assaltar. Nestas imagens é possível ver como ele age. Tranquilamente aborda um motorista. Finge ser um cliente em busca de uma corrida, mas no meio do caminho tudo muda. 4 anos atrás ele assaltou mais de 20 carros.
assaltou aqui, nós 3 aqui, assaltou no Itatinga, assaltou no Parque Industrial, na rodoviária. E o modo de ação é o mesmo de outras ocorrências registradas na cidade. Sempre ameaçando os motoristas com uma faca, que o suspeito esconde debaixo da roupa. A polícia ainda não tem um levantamento de quantos taxistas o homem já atacou, mas não é difícil encontrar vítimas, como é o caso de seu José Miguel. Pegou uma faca, né? Falou, se eu queria levar uma facada, eu queria... Dava o dinheiro e levava uma facada, né? Aí naquela confusão tudo, ele veio pro meu lado, eu também agarrei ele, começamos a lutar e ele... Daí eu peguei, sorteio do cinto, né? E saí fora do carro. O ponto de táxi fica nesta avenida bastante movimentada de Campinas. E olha só o que tem ali do outro lado, o batalhão da Polícia Militar. Mas isso não é o suficiente para afastar o perigo. Para tentar se proteger, os taxistas instalaram câmeras de monitoramento que vigiam 24 horas os passos de todo mundo que passa por aqui. E para não cair no papo do falso passageiro, os motoristas têm usado a tecnologia. Pelo aplicativo de celular, eles espalharam a imagem do suspeito para quase toda a categoria. A gente passa as imagens para todos os taxistas, todo mundo tem as imagens de quem está roubando os carros. Hoje está se tornando mais fácil para a gente. O aplicativo que tem ajudado a gente. Depois que a imagem do homem foi compartilhada, outras vítimas apareceram. A suspeita é que ele esteja agindo na região há bastante tempo. Nós temos que preservar a nossa integridade entre a gente, um ajudando o outro. A Polícia Militar afirmou que intensificou o patrulhamento na região. Já a Polícia Civil disse que estranha o fato de nenhum taxista ter registrado queixa e orientou a categoria citada na reportagem a procurar os policiais de plantão para relatar qualquer problema. Já o Sindicato dos Taxistas informou que muitos assaltos não são relatados oficialmente, porque o valor roubado é considerado baixo e os condutores desistem de fazer o boletim de ocorrência porque o processo é demorado. Veja em instantes, instalação de contêineres de coleta de lixo no centro de Campinas gera reclamação dos moradores. O Acontece Regional volta em um minuto. Não saia daí.